Bem-vindos, galera, ao nosso segundo vídeo aqui do canal, né? Esse vídeo vai ser aí um dos vídeos mais importantes aqui do canal, porque vai estar inaugurando uma série de vídeos de uma parte da história que eu gosto muito, que é a história do Brasil. E o nosso primeiro vídeo ele vai tratar de um período um pouquinho anterior à descoberta do Brasil pelos portugueses em 1500, que vai ser sobre a expansão marítima e comercial da Europa nos séculos XV e XVI, mais voltados para a expansão marítima e comercial de Portugal. Então, eu peço que, se vocês gostarem do vídeo, vocês curtam, comentem, compartilhem, interajam aqui com a gente. E se inscrevam no nosso canal se vocês estão gostando das temáticas aqui dos vídeos de história. Agradeço o apoio de cada um que já se inscreveu, mas se você por acaso está passando por aqui e não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho e cola aí com a gente. Meu nome é Carolina Azevedo, você está no Enciclopédia Histórica. Então, galera, antes da gente começar a falar do nosso tema do vídeo propriamente dito, eu queria deixar um recadinho aí para vocês. Caso vocês não tenham visto nosso primeiro vídeo, que é sobre o Hans Staden e os viagens ao Brasil, eu vou estar deixando aqui no vídeo um card para vocês clicarem e assistirem o vídeo lá e curtirem um pouquinho sobre a história do Hans Staden e o ritual antropofágico. Bom, motivos para que a gente esteja falando da expansão marítima comercial europeia na nossa série de vídeos de história do Brasil. A gente precisa ter uma continuidade, né, nos assuntos que a gente está estudando. Então, para a gente compreender bem por que da chegada dos portugueses aqui no Brasil em 1500, a gente precisa entender os fatores que antecederam essa chegada. Então, para a gente compreender melhor um pouquinho sobre esse assunto, vamos iniciar com o tema da expansão marítima. Galera, a expansão marítima ela aconteceu nos séculos XV e XVI. A gente vai ficar mais focado na expansão marítima de Portugal, mas vamos nos ambientar no que estava acontecendo ali na época. A gente está falando aí num período da crise do feudalismo, né, no finalzinho da Baixa Idade Média. A gente teve algumas alterações, alguns acontecimentos consideráveis nessa época que favoreceram essa expansão. O primeiro fator que eu gostaria de destacar é a expansão, é o início, né, de um renascimento comercial e também urbano que ocorreu nesse período. Ele é dado basicamente pelo fato de que a gente começa a ter um excedente de produtos alimentícios, né? É uma sociedade que basicamente é agrária, né? O sustento é mais questões de plantio, né? E a relação também do senhor feudal com o servo, a gente faz um outro vídeo falando especificamente de feudalismo. Mas voltando assim ao assunto. Esse aumento, esse excedente alimentício, ele vai se dar aí por algumas práticas de, de plantio que vão trazer aí um maior desenvolvimento do solo. Bom, galera, o que proporcionou o excedente alimentício, né, nesse período da história foram avanços no sistema de plantio, sistema trienal, que era basicamente você ter, vamos supor, 3 campos, e você plantasse trigo, cevada em um campo, cevada no outro, e no terceiro campo ele ficaria, no caso, descansando, e no próximo ano você intercalaria, né? Utilizaria o campo que você deixou descansando, trocaria os outros 2 campos. Então, que você, por exemplo, plantou trigo, você plantaria cevada, e um dos outros campos
você deixaria descansar. Isso junto com avanços como sistema de arado, sistema de puxar os produtos, né, uma espécie de carroça, todos esses tipos de avanços tecnológicos, por assim dizer, eles proporcionaram aí um aumento um excedente alimentício, na realidade, um aumento de produção de alimentos que gerou um excedente alimentício. Com o tempo, né, esse excedente alimentício vai também proporcionar um certo aumento populacional. A gente também vai começar a ter um renascimento comercial, porque a gente vai poder estar comercializando esses produtos excedentes. E também vamos ter desenvolvimento aí de feiras de comércio, que com o tempo vão se estabelecer em torno dos muros, né, dos senhores feudais. Esses centros, com o tempo, vão ser chamados de burgos e vai começar a ter aí o surgimento de uma nova classe, que é a classe burguesa, né? Esse vai ser mais ou menos o início do surgimento da classe burguesa, apesar de que ela só vai se consolidar um pouquinho mais para frente. Bom, esse é um dos pontos a se destacar. Outro fato interessante que ocorreu nesse período da Baixa Idade Média, e que a gente pode destacar que foi importante também para o comércio, para o surgimento dos burros, as cruzadas. As cruzadas eram expansões religiosas e militares, tinham como caráter religioso, porque o principal objetivo dessas expansões era a reconquista da Terra Santa, a Terra Santa de Jerusalém, que estava sendo ali ameaçada pelos islâmicos, e o Papa Urbano II, ele então recruta, né, fiéis para fazer essa peregrinação até a Terra Santa e reconquistá-la. Ele obtém êxito aí na primeira cruzada, mas depois acaba perdendo novamente Jerusalém. O que ocorre, né, que esse movimento cruzadístico, ele tem como desenvolvimento do comércio, porque as cruzadas elas demoraram, não foi uma coisa rápida, foram inúmeras cruzadas, foram 9, se eu não me engano, e isso demandou um período da história, e nesse caminho, né, das cruzadas, os cruzados eles precisavam de suprimento para subsistir, né? Então acabam se formando aí pequenos centros comerciais, e esses centros comerciais eles acabam desenvolvendo também o comércio da época. E outro fator que é importante destacar é que os cruzados acabam tendo, né, contato aí com o mundo árabe e acabam tendo assim, uma experiência com os alimentos do mundo árabe, né? Então eles vão ter mais contatos com as especiarias, mais contatos com, por exemplo, produtos como marfim, seda. Isso tudo proporciona um gosto requintado para a época, que vai dar também impulso para o comércio. Sintetizando, o que vai ocorrer na Baixa Idade Média, que vai, enfim, ser um fator primordial para a expansão marítima, é o fato de que a gente está na crise do feudalismo. O feudalismo já não está se sustentando, né, para a época, e ele está entrando em crise aí, principalmente porque a gente vai ter a Guerra dos 100 Anos, a gente vai ter a Peste Negra, e
a população vai ficar insatisfeita, enfim, nós vamos ter também alguns movimentos para a centralização do poder, formação de estados modernos. Então a gente está entrando aí numa nova era da história. Essa crise do feudalismo é um ponto importante que proporcionou aí a expansão. A gente vai ter a formação dos estados modernos, a gente vai ter um poder mais centralizado. Isso também pelo apoio da burguesia, porque era uma época em que se havia diversas moedas, não tinham leis concretas, enfim, a burguesia estava muito satisfeita, então eles começam a classe burguesa começa a apoiar o monarca e eles entram em busca aí de um poder mais centralizador, o que ocorre na época. Voltados aí a Portugal, a gente vai ter um período que a gente chama de Guerra de Reconquista, que são justamente os países ibéricos lutando aí para reconquistar o seu poder, né? Porque a gente vai ter os mouros dominando a região ibérica e a Guerra de Reconquista acaba sendo essa guerra em que países como Portugal e Castela, que posteriormente vai ser o país de Espanha, reconquistam o seu território. Logo após esse movimento, outra coisa muito importante para Portugal foi a Revolução de Avis. A gente vai ter aí uma guerra de sucessão, justamente por reino de Castela, após a morte de Dom Afonso, tentando anexar Portugal a Castela. E a gente vai ter, do outro lado, a classe burguesa de Portugal apoiando Dom João I, né, para que ele assuma o trono. A gente vai ter algumas batalhas e Dom João I acaba vencendo, né, essa guerra e a gente vai ter aí uma nova dinastia, que é a dinastia de Avis, no controle de Portugal. Vai ser uma mudança extraordinária aí para Portugal. Esse apoio, essa parceria de monarca com a classe burguesa vai proporcionar aí um impulso nas questões das expedições, principalmente com o filho de Dom João I, que é o infante Dom Henrique, que vai criar aí a Escola de Sagres, né? Escola, entre aspas, mas Escola de Sagres, que é uma importante, digamos assim, uma escola de pensamento, né? Que vai proporcionar aí avanços na navegação, né? A utilização da bússola, né? Aperfeiçoamento da bússola, utilização de outros instrumentos de navegação como o astrolábio e também uma cartografia, né, um avanço na cartografia. Vai ser uma mudança essencial aí na forma de navegar. A gente também vai destacar aí as caravelas. As caravelas são navegações pequenas, mas navegações muito funcionais, porque elas tinham a característica de navegar a bolina, né, que é navegar contra o vento. Isso é um avanço excepcional. As caravelas proporcionaram um avanço excepcional na navegação à época. Bom, dito isso, vamos entrar aí no porquê que era preciso criar novas rotas comerciais naquele período. Bom, gente, um dos fatores principais aí pra gente não,
para Portugal querer expandir as suas rotas comerciais, não só Portugal, como Espanha, Inglaterra, França, mas assim, um dos principais motivos para eles desejarem novas rotas comerciais se dá porque a principal rota comercial na época no Mediterrâneo, ele estava sendo dominado aí pelos venezianos e italianos, e também pelos árabes. Então, essa intermediação, esse domínio desses povos sobre essa rota comercial não era lucrativo. Havia cobranças de impostos, haviam o produto até chegar na mão do comerciante final, ele acabava ficando encarecido, demasiadamente encarecido, e esses países passavam por momentos também de crise mercantil, não se tinha prata, né? Faltava metais preciosos para cunhagem de moedas. Então, todos esses fatores, eles influenciaram a Portugal, Espanha, a procurarem novas rotas comerciais, né? Trouxessem mais lucro ao comércio e que eles também conseguissem, além do comércio, conseguissem metais preciosos, né? Encontrassem, pudessem também cristalizar povos que eles encontrassem pela frente. Enfim, tudo isso, esses fatores, esses espíritos cruzadiscos, são todos motivos para que buscassem novas rotas comerciais. Bom, ocorre que Portugal acaba sendo o pioneiro, primeiramente porque é o primeiro que consegue se consolidar, né, como uma, um poder centralizado. E outro fator importante, porque na origem portuguesa, além de já ter dito sobre a parte da escola de Sagres, né, que proporcionou aí novos avanços marítimos, e a gente também tem a questão de que Portugal tem uma localização privilegiada, né? Tem aí uma parte de costa, onde também está numa rota, digamos assim, privilegiada. E a gente também tem que entrar em consideração, talvez não um fator muito importante, mas que havia uma certa experiência dos portugueses, pois eles também eles tinham como uma das atividades deles a pescaria. Então, todos esses fatores, eles influenciaram Portugal a expandir, ser o primeiro aí a expandir. A gente acaba tendo aí um financiamento de Dom Henrique, então Portugal acaba sendo o pioneiro na expansão marítima. Uma das conquistas primordiais que a gente tem que destacar aí de Portugal foi em 1415, a conquista de Ceuta, e posteriormente a gente vai ter a Ilha da Madeira, a gente vai ter a conquista da região ali do Bojador, e eu destaco como uma das conquistas assim, que mais influenciaram na época, que é a dobra do Cabo das Tormentas, o Bartolomeu Dias, que depois foi batizado por Cabo da Boa Esperança. Eu considero um dos fatores assim mais importantes, porque houveram várias tentativas da dobra do Cabo da Tormenta sem sucesso, né? E aí após a dobra do Cabo da Tormenta, o panorama muda, né? Principalmente para Portugal, mas muda em questão da visão de navegação, né? Abre novos horizontes para a evolução aí da expansão marítima.
Ocorre que a gente não vai ter só Portugal montando essas novas rotas, né, comerciais. E após todos esses avanços portugueses, a gente vai ter também a Espanha aí, que ela começa, né, o seu período navegador um pouquinho após Portugal. Mas a gente vai ter a Espanha aí também nessa corrida pela expansão marítima. E em 1492, por intermédio de Cristóvão Colombo, né, financiado pela Rainha de Castela, com a ideia de que era possível circunnavegar a Terra, ele tem aí a ideia de fazer uma nova rota, começar uma estratégia de uma nova rota para a chegada das Índias. Colombo, que antes tinha tentado também essa ideia com Portugal, mas não colou. Mas aí, através de Castelo, ele consegue colocar em prática sua ideia. E em 1492 eles acabam acidentalmente descobrindo as Américas. Esse aí é um novo feito, né? A descoberta de um novo continente. Inicialmente se acreditava que eram as Índias, mas depois, um pouquinho posterior, através de Américo Vespucci, foi provado que não se tratava das Índias, sim de um novo continente. Após a descoberta de Américo Vespucci, em 1498 a gente vai ter a chegada de Vasco da Gama nas Índias, perdão. Finalmente, né, a gente vai ter o feito da chegada nas Índias em 1498, quando Vasco da Gama retorna e é um grande alvoroço pela população de Portugal, do Reino de Portugal. E aí, finalmente, a gente vai ter uma nova expedição de Portugal e acaba tomando aí no meio do caminho uma outra rota, né? Se dizem que por mau tempo, enfim, existem várias teorias sobre por que Portugal desviou o seu percurso, né? Também existem algumas teorias de que já se sabia que haviam terras, tanto pelo conhecimento das Américas, né, que Portugal já estivesse seu interesse em descoberta de novas terras, e em 1500 acaba que ocorre a chegada dos portugueses nas terras que hoje são terras conhecidas como Brasil. Bom, galerinha, basicamente isso. Posteriormente a gente vai ter aí, após a descoberta pelos portugueses do Brasil, a gente também vai ter a primeira circunnavegação iniciada por Fernando Magalhães, mas ele acaba falecendo, mas ela é terminada por Delcano. Vai ser a primeira circunnavegação em 1522. Bom, a gente faz alguns vídeos depois falando especificamente desses assuntos. Bom, galerinha, chegamos aí ao fim, né, desse vídeo. Se você curtiu o assunto, se você já tinha conhecimento sobre o assunto, deixa aí nos comentários, deixa suas dúvidas, suas críticas. Mas se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, eu peço que você compartilhe aí com seus amigos e principalmente que você se inscreva, porque a gente teve aí no outro vídeo um público visualizando, né? Mas nem todo mundo que visualizou e curtiu se inscreveu no canal. Então, pra gente que está começando, é muito importante esse apoio de vocês. Se vocês puderem interagir com o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, a gente agradece. E então é isso, galera. A grande novidade é que a gente vai ter uma playlist de história do Brasil. E concomitante, eu vou tentar também trazer alguns outros vídeos de história.
E o objetivo, assim, do canal agora, além da gente fazer vídeos de história do Brasil, é de trazer alguns assuntos históricos que destoam um pouquinho dessa história tradicional que a gente tem na escola. Então eu queria ver com vocês se vocês podem deixar sugestões aí nos comentários de assuntos relativos à história ou uma coisa que vocês querem conhecer, que a gente vai tentar aos pouquinhos tratar aí no canal, tá bom? Bom, eu vou agradecer a companhia de vocês aqui comigo até agora e todo o apoio que vocês têm dado. Muito importante aqui pra gente no canal. A gente vai ficar por aqui hoje. Muito obrigado por tudo. Tchau, galera.